Então, nós vamos agradecendo essa noite, mais uma vez, a oportunidade de estarmos aqui em seu nome, Jesus, estudando um pouco mais o legado aí de André Luiz, nesse livro que nos dá tantos detalhes acerca do plano espiritual. Vamos pedindo aos benfeitores que protejam os nossos lares, que nos ajudem a aprender o máximo possível. E vamos acompanhando a Cris na prece inicial. Acalmar, nos sintonizar com a equipe do plano espiritual que preparou esse estudo para nós. Vamos nos concentrar nas palavras da nossa querida Ana e formar essa corrente, de estudo, a vontade de aprender, de nos melhorar. E que possamos serem guiados e inspirados pelos nossos amigos espirituais, para que possamos absorver o máximo que pudermos desses ensinamentos. E agradecendo mais uma vez ao nosso Pai Maior por essa bendita oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudarmos mais sobre a vida espiritual. Graças a Deus. Obrigada, Cris. Então, hoje a gente está começando aí o capítulo 2. Tem muito conteúdo, acho que talvez a gente passe um pouquinho do tempo. Então, eles foram receber um pouco de ajuda nesse local, nosso lar chamado Santuário de Bênçãos. E aí a gente vê a importância da oração, né? E todas as vezes, em todos os momentos que a gente lê o André Luiz, toda vez que eles vão para um trabalho, a primeira coisa que eles buscam é a ligação com os benfeitores através da prece. Então, apesar de eles estarem no nosso lar, que é uma colônia, não de espíritos perfeitos, mas espíritos que procuram aí fazer o melhor e trabalham a sua reforma íntima, eles ainda assim necessitam dessa ligação com o plano espiritual. Nesse lugar, santuário, como a gente já vê pela palavra, de santo, então é um lugar ainda muito mais seleto. Primeiro, o número de pessoas que é convidado é muito pequeno. Para quê? Para que não haja perda da oportunidade, das palavras. Então eles escolhem, bom, quem são os trabalhadores? São os trabalhadores que vão trabalhar na crosta, estão com os encarnados? Vão ser os trabalhadores que vão ajudar o umbral, que vão ajudar as trevas? Que tipo de conselho a gente pode dar para aquele tipo de grupo? Né? Da mesma forma, quando a gente faz em relação ao trabalho. Se eu sou da área de marketing, eu vou procurar um ensinamento específico para marketing, se eu quero aumentar os meus conhecimentos nessa área, né? Então, não adianta falar de engenharia técnica para uma pessoa que não é técnica. E aí ele lembra a gente, de novo, desde o livro passado, né, nos Missionários da Luz, a importância da qualidade do pensamento, a importância da qualidade das palavras e do uso do tempo. Olha só que coisa, eu fiquei pensando aqui, nesse caso, eles chegam a colocar instrumentos para ver a qualidade do pensamento e das palavras que estão ali. E eles conseguem chegar e falar, ó, aquela pessoa não pode ficar aqui dentro, porque a qualidade de pensamento dela não está do nível que necessita. Para quê? Para que a gente faça a sintonia com o plano espiritual maior. Isso significa o quê? Que quando a gente está rezando, se eu estou rezando, mas eu estou pensando no vestido vermelho que eu vi hoje no shopping, ou na janta que eu vou precisar fazer daqui a 5 minutos, eu não estou fazendo essa ligação com o plano superior, né? A outra coisa para a gente pensar é o uso do tempo. Quando eu li isso, eu fiquei pensando, né? Quantas vezes a gente gasta tanto palavra quanto tempo com porcaria, seja com
Facebook, seja com fofoca, enfim. A gente sabe que o número de horas que a gente acaba usando o nosso tempo de uma forma pouco apropriada é muito grande. Filmes ruins, ou brigando, ou pensando no que o outro fez, né? Então, chamando a atenção da gente, falando que o tempo é um tesouro altamente precioso, principalmente para os benfeitores. Então, se a gente está fazendo um estudo aqui e a gente não se prepara, eu não me preparo, vocês não se preparam, a qualidade da cobertura espiritual que a gente vai ter vai ser pior. Por quê? Porque eles vão pensar, mas aquele grupo lá ninguém quer nada com nada. Para que eu vou investir, vou ajudar, vou inspirar? Eu vou tentar gastar o meu tempo com pessoas que vão aproveitar essa oportunidade, né? E a gente vê, então, essa organização de trabalhadores, todos eles que vão ajudar encarnados, e a gente vê esses 3 grupos. E nesse capítulo especificamente a gente vai ver aí a conversa com esse assistente Barcelos, né? Que na verdade foi um médico na Terra, falando das psicoses que a gente conhece, né? Dessa loucura que todos nós conhecemos de uma forma ou de outra, seja um desvio moral, seja uma esquizofrenia, seja bipolaridade, enfim. Tratando isso não só como uma doença do corpo, mas muitas vezes nem atinge o corpo, é só a mente, ou o desvio da mente é tão grande que altera o corpo físico, né? Bom, aí esse instrutor Cornélio fica falando da importância do conteúdo, da lição que é dada, explicando pra gente que não adianta a gente querer ficar gastando tempo com pessoas que não estão interessadas para aprender, né? Ele cita inclusive provérbios falando que a instrução, a palavra bem dada com o tempo aproveitado é como maçã num prato de prata, né? A gente tem aí o discurso normal que a gente conhece, que é para a gente não distribuir pérolas aos porcos. Então, para a gente prestar atenção, não no que o outro está fazendo, ou se o outro está prestando atenção, ou está aprendendo, mas enfim, a gente presta atenção no nosso crescimento, né? No nosso valor, da forma que a gente está usando o nosso tempo. Para quê? Para que a gente aumente a nossa capacidade de ligação com o plano espiritual e na capacidade divina. E muitas vezes a gente se frustra, né, com pessoas que a gente fala, explica e nada acontece, mas aí a gente para pensar se isso não é um pouco de orgulho da gente, achando que a gente pode mudar o outro. Já é difícil a gente mudar a gente, como é que a gente pode querer mudar o outro? A melhor forma da gente acender a luz ao nosso redor é nós acendermos a nossa própria luz. A hora que eu coloco o conhecimento em ação dentro da minha vida, esse benefício primeiro vai atingir a mim, mas depois ele vai também atingir todas as pessoas que estão ao meu redor. Uma coisa que me chama a atenção também, ele descreve esse relógio, né, que está em formato de olho e que existem luzes como ponteiros, né? E quando eu vi essa imagem, a impressão que me veio foi a importância da vigilância constante, da gente estar prestando atenção no que a gente está fazendo, no nosso comportamento, na nossa sintonia. Então não é só no domingo, de manhã, quando a gente vai no centro, ou na segunda-feira à noite, quando a gente vai no centro, ou na quarta-feira à noite, quando nós fazemos esse encontro virtual. É todo o tempo. O nosso comportamento precisa ser preservado, monitorado por nós mesmos o tempo inteiro. Né? Por quê? Porque a mente, o sentimento, a palavra são fontes criadoras da nossa realidade. Então,
significa o quê, Ana? Quer dizer, então, que se eu só ficar pensando mal, se eu ficar falando mal, se eu ficar me sentindo como vítima, se eu tiver raiva do outro, se eu achar que ninguém me entende, é isso que vai acontecer? É isso que vai acontecer. E aí, em inglês, a gente chama isso de self-fulfilling prophecy, né? Que é, eu falo tanto que vai acontecer, a hora que acontece, eu falei que ia acontecer isso. Quando eu não entendo que parte da materialização daquela realidade ruim foi causada por mim, né? Então, se eu quero encontrar amor, eu tenho que amar. Se eu quero encontrar compreensão, eu preciso compreender. Se eu quero ter amigos, eu preciso estar aberta para ter amigos e plantar a semente da amizade, né? Tomar cuidado com o que a gente fala. O que a gente fala dentro de casa, para o marido, para a esposa, para o filho, para outras pessoas que convivem com a gente. Não só o que a gente fala, mas como a gente fala. Porque toda palavra está impregnada de sentimento. E se esse sentimento, se essa palavra tem fonte criadora, eu estou trazendo formas, pensamento, matéria mental para o meu lar o tempo inteiro. E no meu trabalho, como é que é? E se eu estiver passando por dificuldades, como muitos de nós no trabalho, né? Então, seja por demissão, seja por mudanças, seja por um chefe que eu não gosto, seja lá qual for, qual vai ser a qualidade da palavra que eu tenho que usar? Eu preciso preservar a minha conduta. Para quê? Para não entrar na fofoca, para não ficar no diz que me disse, para não ficar reclamando. Para quê? Para que eu esteja protegida daquele ambiente tóxico que eu possa eventualmente estar envolvida, né? Bom, aí a gente vê o Cornélio continuando, o instrutor Cornélio continuando, que porque nesse espaço, nesse santuário, não existe palavras menos dignas, a ligação com os orientadores divinos, e a gente vai ver isso no próximo capítulo, e a apreensão dos ensinamentos acontece de uma forma muito melhor. Então imagina que o ambiente em que a gente vive e que esses benfeitores, esses espíritos superiores vivem, é tão diferente quanto viver na terra como a gente ou viver embaixo da água. Então, para a gente conseguir ficar embaixo da água há muito tempo, o que a gente precisa? A gente precisa de algum tipo de container, seja um escafandro, seja uma máscara com o oxigênio a gente carregando nas costas, seja um submarino, enfim. Eu preciso de alguma coisa para conseguir permanecer durante algum tempo submerso. Da mesma forma, esses espíritos para vir falar com a gente. Por quê? Porque eles não têm mais essa matéria pesada que a gente tem, mesmo no plano espiritual. Porque à medida que eles vão evoluindo, o corpo perispiritual vai ficando mais etéreo, vai ficando mais suave, né? E se essa matéria mental da gente não for de boa qualidade, eles não conseguem ter esse instrumento para conseguir se comunicar. Então a gente vai ver no próximo capítulo que ele não só eles vigiam a qualidade do pensamento, mas eles fazem o tipo de uma cúpula protetora para esse benfeitor poder vir falar, né? Como se ele tivesse meio que isolado do resto, quando estivesse transmitindo os conhecimentos dele, né? Bom, outra coisa que é importante é que muitas vezes a gente chega no centro, a primeira coisa a gente já chega pedindo, né? Então, me ajuda, Senhor, porque o meu trabalho, porque minha saúde, porque meu marido, porque minha família, porque meu pai, porque minha mãe. E ele e nesse santuário ele fala, não é para pedir nada. Acalma o coração. Se liga com os mentores. Por quê? Porque a gente não precisa pedir, eles já sabem. Né? Cada um de nós, quando a gente chega num centro espírita, a gente tem uma fichinha,
né? No plano espiritual. Na hora que a gente passa pela porta, e eu não tô making it up, isso é real. Eles sabem, bom, como é que tá a Ana, como é que foi a semana, qual é o problema, as dificuldades que ela tá passando. Eu não preciso ficar falando, né? Então, a gente precisa é o quê? Abrir o nosso coração, tranquilizar, porque a partir do momento que eu me desarmar, eu vou estar recebendo as bênçãos que eu preciso, né? E aí a pergunta de $1 milhão, né? Como é essa imagem? Como é que é a imagem que a gente criou hoje pra gente? Se eu tivesse uma appzinha, né, como a gente sabe que tem, que eu várias vezes por dia perguntar assim, Ana, como é que tá o seu humor? Você tá triste, você tá feliz, você tá animada, você tá deprimida? Como é que seria a somatória do final do dia? Qual seria essa imagem que a gente criou? Eu criei uma imagem de tristeza, de falta de vontade de viver, ou eu criei uma imagem ao meu redor de alegria, de estímulo, de paz, de confiança, de fé, né? Porque isso tudo tá aqui dentro da minha casa. Eu trouxe para mim. Tá dentro do meu quarto, impregnando a minha cama. Pra gente pensar mesmo. Que tipo de enfeite eu quero colocar perto de mim, né? Bom, aí a conversa, eles têm um tempinho antes do encontro com esse benfeitor, que vai dar comunicação. E aí André Luiz é apresentado a esse assistente Barcelos, que como ele fala, na verdade era um estudioso, era um professor, doutor, psiquiatra, que sabia muito. E a gente vê a humildade no plano espiritual. Apesar dele ter muito conhecimento, ele não coloca todo o currículo dele, né? E é tão diferente da gente, né? Porque muitas vezes quando as pessoas perguntam pra gente o que a gente é, a primeira coisa que a gente faz é falar o nosso título, né? Ah, eu faço isso nessa empresa, eu faço aquilo nessa empresa, ou eu estudei isso. E a gente vê essa primeira lição de humildade, né? Que a gente está sempre aprendendo. E aí ele dá algumas lições importantes. A primeira é que toda anomalia começa na mente. Anomalia orgânica. Pode não ser dessa vida. Pode ser de outra vida. Então quer dizer que os traumas que eu trouxe da vida passada, seja complexo de rejeição, complexo de inferioridade, desvio de libido, esquizofrenia, é bagagem que eu trouxe. Muitas vezes essa bagagem ela vem junto com acompanhamento espiritual. E aí vem essa obsessão, né? E o que os obsessores fazem? Eles envenenam os nossos centros de força. Mas qual centro de força? Depende. Por exemplo, do coronário, né? Muitas vezes a influenciação é aqui no coronário, no frontal. Coronário que é a ligação com o plano espiritual. Também na parte do estômago, no plexo solar. Por quê? Porque lá é onde acontece a absorção dos alimentos dentro do nosso corpo. Muitas vezes, se o meu desvio é um desvio sexual, aí é no plexo da sexualidade, né? A obsessão vai o quê? Significa como o quê? Como se tivesse uma simbiose entre nós e o obsessor. Eu tenho a culpa, ele acha que eu sou culpado. Ou ele tem a culpa e eu acho que ele é culpado. Por causa dessa sintonia mental, como se fosse uma rede de Wi-Fi. Então, eu tenho a rede e eu tenho a senha. Eu me conecto. Aí aconteceu, né? Então, olha só. Não estou entendendo, Ana. Então, quer dizer que muitos dos desvios psicológicos, mentais, eles vêm de outra vida. Sim. Mas então, como é que eles atingem o físico?
se o meu corpo não é o mesmo? E aí a gente tem que lembrar de um outro aspecto que a gente aprende, que nós somos compostos de 3 corpos. A gente tem um corpo espiritual, a gente tem um corpo material e a gente tem um corpo semimaterial que chama perispírito. Que através da qualidade do nosso pensamento e do nosso sentimento, a gente molda. É como se fosse um cookie cutter. A gente molda o nosso perispírito. Ele já pode vir pré-moldado e aí a gente vê essas doenças, né, de nascença, gente que nasce com defeitos no corpo, internos ou externos, visíveis ou invisíveis. Mas também a gente vê, como esse assistente Barcelos fala, de gente que porque fica pensando só coisa ruim, acaba lesando o próprio corpo. Olha só que coisa. Então, porque eu tenho esse trauma de complexo de inferioridade, de vítima de outras vidas, eu machuco tanto o meu corpo. Por quê? Porque eu fico ingerindo esse veneno o tempo inteiro, né? Que eu leso o meu corpo. A gente vai ver também nesse capítulo, como a psiquiatria fala, que algumas dessas doenças psicológicas não se consegue achar um problema no corpo, no cérebro, né? E aí a gente vê essa diferenciação entre o cérebro e a mente. O cérebro está no corpo. Quando a gente morre, o cérebro fica embaixo da terra. A mente não está no cérebro, não está no corpo. A mente está no espírito, né? Daí a existência ou pré-existência de valores, de vícios, de qualidades que a gente traz junto conosco, né? A outra coisa, simpatias e antipatias, que é tão importante. Mas como? Acabei de conhecer essa pessoa, como é que eu posso sentir esse carinho tão grande por ela ou essa repulsão? Porque no nosso subconsciente, a gente já sabe mais ou menos o que aconteceu no passado. E às vezes essa simpatia, antipatia acontece dentro da nossa casa. Pai com filho, mãe com filho, às vezes sogra, sogro, com nora, com genro, irmãos. E aí? Qual é o remédio? Porque a gente está vendo aqui esses problemas, essas causas. A gente está vendo então, né, como a gente vê no Evangelho, segundo o Espiritismo, aquele capítulo que fala das causas anteriores das aflições, causas atuais e anteriores das aflições. Mas qual que é o remédio? Como é que eu curo? A gente cura com amor. Então a gente vê, por exemplo, que colocar paz, colocar harmonia, como os americanos falam, take the high road, ao invés de continuar a briga, procurar muitas vezes uma ajuda psicológica, por exemplo, no caso de um desvio, de um vício forte, como a gente sabe, um desvio sexual que existem por aí. Então, por exemplo, tem o Alcoólicos Anônimos, os toxicômanos anônimos, as pessoas que têm esse desvio sexual, eles fazem essa terapia em grupo em que eu consigo aprender pelo erro do outro, né? Então, a gente prestar atenção de como é que a gente pode aprender e modificar o nosso comportamento, a nossa existência, as nossas escolhas pelos erros dos outros, né? Não para criticar, não para se sentir melhor, mas para pensar, puxa, isso não funciona. A gente sabe que esse tipo de vício, esses complexos, esses desvios, podem levar ao suicídio, por exemplo, que hoje, o Divaldo já falou que na próxima década vai ser a causa maior de morte entre as pessoas. Por quê? Porque eu me enveneno tanto que eu perco a vontade de viver. Quando a vida é o maior tesouro que a gente tem aqui, né? Então, a profilaxia é o amor. A profilaxia é a melhor cura para uma eventual loucura, seja ela qual for. Seja tem síndrome de pânico, seja
a pessoa ser paranoica, ser pervertida, ser bipolar, enfim. Aqueles desvios que as pessoas mentem tanto o tempo inteiro que acreditam na própria mentira, né? Então, o Barcelos, ele dá alguns desses exemplos, né? Ele segmenta. E eu não sou médica, eu não sou psiquiatra, então, me desculpa pelos erros que eu estou fazendo, baseado nos livros que a gente conhece, de André Luiz, a gente vê que existe uma carga que vem de outras pessoas, que está no nosso subconsciente, e que podem ser trabalhadas através do amor, né? E é para isso que a gente tem a reencarnação. É para a gente poder reajustar as contas com essas pessoas que a gente magoou, feriu no passado, né? Eu coloquei aqui o livro do Dr. Bezerra, que é o Loucura sobre o Novo Prisma. E, para quem não sabe, o Dr. Bezerra clínico, né, ele foi o fundador da FEB, e ele tinha um filho, que era esquizofrênico, que era obsediado. Esse obsessor, na verdade, era obsessor do Dr. Bezerra, mas porque o Dr. Bezerra era um homem muito bom, esse obsessor não conseguia atingi-lo. E aí atingia quem? O filho, né? E atingiu tanto que acabou, mesmo no momento do desligamento do obsessor, já tinha lesado a mente. Então a gente vê um caso em que a atuação espiritual modificou o corpo físico. Por quê? Porque ele pensou tantas vezes em coisas ruins que ele moldou o perispírito dele, alterou a sua condição física. Nesse livro, o Dr. Bezerra segmenta em 3 partes. A primeira é essa separação do pensamento e do cérebro, como eu estava falando, mostrando, provando que existe esse princípio espiritual que traz aí essa lembrança, o conhecimento, o aprendizado, a bagagem que vem ao longo de séculos. A segunda coisa é essa relação, a comunicação entre encarnados e desencarnados, né, que é contínua, com espíritos bons, com espíritos ruins, né, com espíritos ignorantes. E depois, não só ele fala dos casos, das patologias, dos sintomas, o diagnóstico, mas também do método de cura, que é importante a gente aprender, né, e tratar essas pessoas que estão ao nosso lado, que tem algum tipo de desvio, como a gente conhece, né. Então, para encerrar, agora deu certinho 30 minutos. Eu estou colocando aqui, então, 3 pontos para a gente refletir durante a semana. O primeiro é, como é que eu estou lidando com os desencontros que eu tenho do meu lado? Porque minha vida não é perfeita. Eu não sou perfeito, quem convive comigo também não é. Dentro de casa, fora de casa, como é que eu estou lidando com esses problemas? O segundo ponto para a gente pensar é como é que eu posso melhorar a qualidade das minhas relações com aquelas pessoas com quem eu sei que eu tenho antipatia, que a gente não fala a mesma língua, que não consegue se entender. O que eu posso mudar em mim, não no outro, em mim, para fazer esse relacionamento ficar melhor? E a terceira coisa é para a gente botar o papel, para a gente avaliar quanto tempo eu gasto em social media, quanto tempo eu fico olhando a vida dos outros no Facebook, no Instagram, sei mais aonde, que bem que isso está fazendo para mim. Tem um estudo psicológico que fala que quem passa mais do que 15 minutos, 14 minutos no Facebook, termina muito mais triste do que começou. Por quê? Então, tem uma tendência maior à depressão. Porque todo mundo que bota as fotos no Facebook, tirou lá a selfie, no mínimo, sei lá, 3, 5 vezes antes de ficar bonita, aí mostra o prato lindo que está comendo, as férias que teve. Aquilo é a máscara social, não é o real, né? E aí eu vejo tudo aquilo e eu me sinto mal. Poxa, todo mundo tá tão feliz e só eu tô infeliz. O que é uma inverdade. Então eu prestar atenção, em vez de ficar olhando, querendo saber, né, a vida dos outros, essa versão moderna das revistas
de fofoca e vida alheia, né? Eu usar o meu tempo de uma forma mais construtiva, mais positiva. Seja com um livro, seja fazendo algum tipo de trabalho manual, seja cuidando da minha família, seja cuidando da minha saúde, enfim. Eu focar no que é bom para minha saúde. Eu fazer essa escolha, entender que para eu ser feliz, eu tenho que trabalhar para minha felicidade, que ninguém é responsável pela minha felicidade. Né? Bom, era isso que eu tinha para comentar com vocês essa noite. Não sei se alguém quer fazer algum comentário, um minutinho antes da gente encerrar. Sabendo que no WhatsApp a gente pode continuar esse diálogo para quem tiver pergunta, comentário. Tá bom. Daisy, então, se você puder sair do mute, e eu vou tirar você do mute, e você puder fazer a prece final pra gente, por favor. Faço sim, Ana. Vamos então todos nesse momento elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo por mais uma oportunidade de aprendizado, agradecendo pela inspiração da Ana e por todo o trabalho desenvolvido pela espiritualidade para que possamos receber esse estudo semanalmente, agradecendo os nossos mentores que estiveram conosco nos inspirando para que pudéssemos receber a mensagem da melhor forma e pedindo a Deus e a espiritualidade para que nós consigamos atingir, né, aos poucos, mas que consigamos dar ao menos um passo de cada vez na senda do progresso, de tudo que foi dito nesse capítulo, no esforço, mirando no esforço, na humildade dos personagens, no aprendizado, para que cada palavra daquela de André Luiz possa ser assimilada da melhor forma por nós e que nós realmente consigamos aprender a lição que ele vem nos ensinar. Que os nossos mentores nos acompanhem durante a semana, durante o trabalho, durante todas as dificuldades que nós encontraremos. Que diante delas nós lembremos e tenhamos a boa vontade de realmente aplicar as lições aprendidas nesse estudo cada semana. Obrigada, Jesus. Que assim seja. Boa noite, Ana. Oi? Ai, não tô ouvindo nada.